Eu sou Janaína Siqueira, diretora do NESME, e hoje nós estamos inaugurando o primeiro episódio do podcast do Grupo NESME, que há 15 anos nós trabalhamos com saúde mental, psicologia, neurociência, e vamos iniciar comigo, né, e com a Alessandra num bate-papo a respeito de TDAH e muita coisa interessante que nós vamos abordar aqui. Oi, pessoal. Vamos, se apresente, Alessandra. O que você quer que eu fale a meu respeito? Eu só disse o seu nome, eu tenho que dizer mais coisa a meu respeito. Explica por que você vai falar tanto de cérebro, por que eu vou trazer tantas perguntas. Eu sou a Alessandra, então eu sou psicóloga e a minha formação é em neuroimagem. Aquelas figurinhas de cérebro que vocês veem por aí, é esse tipo de trabalho que eu aprendi a fazer há um tempo estudando no exterior. E hoje eu trabalho tanto na área clínica quanto em atendimento para as pessoas. E a gente recebe muitas pessoas com dificuldades de atenção, de memória, e eles não sabem direito o que é isso, né? E vem, às vezes, com muitas ideias um pouco diferentes, digamos assim. Eu acho que a intenção do nosso podcast hoje é poder esclarecer algumas dessas questões que a gente acaba recebendo com frequência, né? Que venham essas perguntas. E o que tem acontecido ultimamente, principalmente com cada vez o advento maior das redes sociais, né? As pessoas se diagnosticando com TDAH, né? Aí fala assim, então eu sou desatenta, desorganizada, eu procrastino, e aí chega no consultório e fala assim, eu tenho TDAH. E eu falo, bem, às vezes que você tem preguiça, né? Não necessariamente TDAH. E eu acho importante a gente trabalhar e explicar isso para as pessoas, para elas poderem entender quando realmente trata-se de uma patologia, de um transtorno de comportamento, né? Algo que faz parte dentro de uma alteração do neurodesenvolvimento, e quando isso às vezes são sintomas de outros transtornos. Eu acho que como nós duas, como profissionais que atuam na área, né? Eu estava outro dia brincando, e é verdade, a primeira aula que eu dei na minha vida foi sobre TDAH há 22 anos atrás, para mais de 110 professores na cidade de Barbacena, Minas Gerais, para quem não conhece. E eu me lembro de já falando isso, mas era uma coisa voltada muito para a parte da infância, né? Hoje já é mais do que provado e constituído que isso acompanha a vida adulta, entre 2 a 5% das crianças que procuram tratamento especializado dentro da área de, ou pode ser psicologia, psiquiatria, neurologia, né, neuropediatria, desses 2 a 5% são portadores de TDAH, e essa condição acompanha a vida adulta. Claro que mostrando de outra forma, com outros tipos de sintomas, mas o TDAH continua em torno, né, pesquisas atualizadas. Depois, quem quiser, é só mandar aqui pra gente nos comentários que eu mando essas pesquisas para vocês. 75% do TDAH acompanha essa vida adulta. Então, eu acho que seria muito legal, não sei o que você pensa sobre isso, você explicar um pouquinho pra gente, né, o que seria memória, atenção, função executiva, o que é isso que todo mundo fala e a gente pouco entende, né? Bom, essa questão de ser neurodesenvolvimental eu acho bem interessante, assim, porque eu já atendi até idosos com traços de déficit de atenção. Nossa, que bacana. Que você vê que realmente é algo que perpassa a vida do indivíduo, só ele vai... Os problemas que a pessoa vai tendo são de acordo com a fase da vida da pessoa, mas as dificuldades de atenção e até os índices de memória são realmente sempre os problemas principais, né? Então, a atenção é a capacidade que a gente tem de atender, literalmente atender a um estímulo, a um evento específico, né? Ou então você alternar entre um evento e outros eventos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu estou lendo e ouvindo música, fica às vezes difícil eu ler e ouvir música quando a letra da música é português e eu estou lendo um texto em português. Porque mistura os dois conteúdos, é tudo português e é linguagem, né? Então é difícil eu ficar pulando de ouvir a música e ficar lendo. Mas, dependendo, se você deixa sempre a mesma sequência de músicas, você acaba decorando a sequência de músicas e ela acaba te ajudando a se concentrar e focar na leitura. E aí ajuda na atenção a focar a atenção.
Então, aí você não fica pulando de uma informação para outra, de um canal para outro. Então, a atenção é a capacidade que a gente tem de atender a determinados estímulos, que acontece por escolha do indivíduo, por necessidade, por N motivos, tá? Tudo que a gente chama de memória, um dia a gente já teve que atender. Então, se a nossa atenção flutua, ou seja, assim, em alguns momentos eu estou num assunto, em outros momentos eu estou no outro, e essa flutuação é por períodos muito pequenos, essa informação não vai se tornar memória, ela vai se perder em algum ponto. Então, por isso que as pessoas com problemas atencionais ou com dificuldades de concentração, elas acabam trazendo como sintoma, como dificuldades no seu cotidiano, a memória. Porque se a informação não foi atendida por tempo suficiente, ela não vai virar memória. Então, deixa eu ver se eu entendi o que você explicou. Muitos pacientes com TDAH, eles queixam de falta de memória. Mas, na verdade, o problema que ele realmente encontra é na atenção, que é outro tipo de função de função cognitiva. Exato. E aí, o que acontece? Como a pessoa não prestou atenção, ela então não memorizou, quer dizer, não guardou aquilo que foi passado, e aí quando ela vai acessar, ela não tem jeito de acessar porque ela não ficou atenta. E não é que ela não ficou atenta, ela não ficou atenta tempo suficiente. Tem essa questão temporal também. Por isso que às vezes as pessoas chegam com dificuldades de memória e dizem pra gente assim, mas eu consigo me concentrar. Sim, você consegue se concentrar em eventos muito específicos, mas se tiver algum barulhinho lá fora, ou se tiver algum som, ou uma pessoa passou na sua frente, você já perde a atenção. Ou seja, já perde a concentração. Mas se é um assunto que o meu filho gosta muito, cai o mundo e ele continua naquilo ali. Pois é, mas esse é o problema do déficit de atenção. A pessoa não tem muito controle sobre a sua atenção. Quando ela se concentra e quando ela consegue se concentrar num tema que ela gosta, há um ímpeto maior que esse desejo, esse impulso de satisfazer o seu foco de atenção. Aí a pessoa fica um tempão naquele assunto. Agora, se é para ficar parado para estudar, para aprender matemática, para aprender português, gramática, né? Aí já é uma coisa chata. Então a pessoa não prende a atenção, como se diz. E aí a atenção fica flutuando. E a pessoa com déficit de atenção tem dificuldade de fazer esse controle da atenção para que ele fique mais tempo atendendo a estímulos que não são tão prazerosos assim, mas que a gente precisa colocar para dentro da cabeça, entendeu? Então, a partir do que você disse, existem duas coisas que eu acho que seriam importantes a gente realmente reter. Uma delas é que talvez o nome déficit de atenção não seja o nome mais correto. Porque, pelo menos para mim, quando eu penso em déficit, eu imagino uma coisa que seja menor. Talvez, não estou dizendo qual seria o nome, quem sou eu para dar nome a alguma coisa, né? Mas passar alguma ideia de que há essa flutuação. Em alguns momentos, essa pessoa, o TDAH, né? Ele pode ter uma atenção muito importante, onde a gente nomeia como hiperfoco, e ela fica muito atenta. Tem muito a ver com o aspecto motivacional, isso para todos nós, né? É muito mais fácil eu prestar atenção em assuntos que me são muito mais importantes e caros do que, de repente, assuntos que não me dizem tanto respeito. E a segunda coisa que eu acho que talvez é importante a gente abordar para as pessoas com déficit de atenção é o quanto e como eu tenho que aprender a entender a minha atenção. E existem tipos de atenção, Alessandra? Tem algumas coisas do que você falou e aí eu te respondo sobre os tipos de atenção, tá? Em primeiro lugar, eu acho que é importante também as pessoas entenderem como que o cérebro funciona no processo de atenção. Porque não é que tenha um lugarzinho específico lá que ele só trabalha com a atenção. Não, a gente tem circuitos no cérebro, tá? E esses circuitos trabalham em conjunto. Então, são redes neurais. Nem rede de pesca, assim, que a gente vê aquelas tramadinhas. Tudo tramadinho, sim. Mas imagina que não é tramadinho que nem a rede de pesca, é que nem uma árvore que sai para tudo quanto é lado e não tem muita lógica. É assim que funciona, tá? Mas existem algumas redes neurais que são comuns que elas estejam ativas durante processos atencionais, tá? Quando a gente está usando a nossa capacidade de pensamento. E essas redes neurais,
que estão relacionadas com a atenção, elas estão relacionadas também com o que a gente chama de reforçamento, ou seja, quando eu me comporto, quando eu atuo, e aí na atuação, nas consequências do meu comportamento, eu tenho como resultado algo que é prazeroso para mim, tá? Então, faz sentido do ponto de vista evolucionário, se a gente pensar que o homem veio lá do meio das cavernas e do meio da selva, que assim, eu tenho que atender a coisas que me deem subsistência, que me tragam o prazer, assim. Eu tenho que ver um lugar para mim comer, eu tenho que ver um lugar para mim viver, né, longe das intempéries, eu tenho que ter parceiros, né, ou parceiras para procriar. Então, assim, faz sentido a atenção estar relacionada com o impulso, com o desejo da sobrevivência. Então, o hiperfoco, ele está relacionado com isso daí. Se eu tenho um foco num tema que é muito caro para mim, toda vez que eu me comporto trazendo ou fazendo coisas para trazer informações sobre isso, ou seja, eu estou interessado em esqui hoje. Então, tudo que aparece sobre esqui eu leio, mas eu não vou ler o material lá da minha prova de matemática na semana que vem. Apareceu lá no meu feed negócio de esqui, porque eu tenho procurado esqui. Então, é óbvio que eu vou continuar me comportando no sentido de ver mais coisas sobre o esqui. E aí eu vou continuar lendo, eu estou concentrada lendo, mas não na matemática. Não na matemática. A matemática não me dá essa consequência prazerosa. Uhum. Entendeu? E eu percebo às vezes que os próprios pacientes, eles se incomodam, né, se sentem preguiçosos e falam assim, nossa, eu só gosto de fazer aquilo que eu gosto. É. Mas é que, em parte, é porque também tem esse imperativo biológico, que enquanto para as pessoas chamadas típicas, as que não têm o déficit de atenção, elas conseguem fazer esse controle, tá? A pessoa que tem déficit de atenção tem mais dificuldades de fazer isso, porque a sopa química dela não está tão estável quanto de uma pessoa típica. Né? Eu brinco até que a pessoa com déficit de atenção só tem problema de déficit de atenção hoje. Porque se vivesse no meio da selva, tava show de bola. Não tinha problema nenhum. Né? E eu acho que tá interessante a gente perceber claramente, deve ter uma diferença, não tem pesquisa sobre isso que eu tenha estudado não, tá? Mas a diferença de hoje, onde tem as redes sociais, a internet, né, o impacto disso, por exemplo, para os adolescentes, até para as próprias crianças e para os adultos de uma forma geral, com relação à regulação dessa atenção do que há 30 anos atrás, né? Totalmente, porque assim... falando de novo de cérebro, né? Isso, eu sei que eu tenho que responder aquela pergunta que tem sobre os diferentes tipos de atenção. Mas assim, falando sobre cérebro, o cérebro, a gente nasce com ele praticamente pronto, mas tem algumas coisas que vão melhorando, não é melhorando, mas vão terminando de se desenvolver ao longo dos primeiros 20 anos de vida. Tá? 20, 25 anos de vida. Que no caso seria o sistema nervoso central, né? É o cérebro, né? Os dois encéfalos, as minhoquinhas, aquelas que são as circunvoluções que as pessoas olham. Então, assim, esse período depende muito da interação com o ambiente, com as pessoas, com tudo que acontece ao teu redor. O cérebro, ele responde ao ambiente de maneira muito rápida. Por exemplo, você nem sabe que o cheiro do leite está estragado, mas o teu cérebro já processou aquele cheiro como estragado, mesmo que você não tenha consciência ainda. Então, é assim, em torno de 200 milésimos de segundo para você processar uma informação, mas depois tem mais um tempinho para tomada de consciência. Mas para você processar a informação inicial é muito rápido. Então, é isso que a gente chama do cérebro ser extremamente plástico e adaptável. Então, se durante esses primeiros 20, 25 anos de vida a pessoa treina determinadas habilidades, ou melhor, se ela fica realizando com frequência sempre as mesmas atividades, isso vai criar fortalezas nas redes neurais. E aí você vai gerando maior ou menor dificuldades, às vezes, ou facilidades para algumas coisas. Às vezes a gente não se dá conta.
tá? Claro que tem as características individuais também, o jeito que a gente nasce, o nosso temperamento, uma série de outras coisas que faz com que a gente tenha interesses também ao longo da vida. Mas esse advento das redes sociais, das telas de modo geral, ele tem um impacto muito grande no desenvolvimento das capacidades cognitivas, porque a gente não fica assim alguns momentos nessas telas. Às vezes as crianças ficam 4, 5 horas nessas telas. Tem pesquisa assim, com crianças até 2 anos de idade. Tem um projeto amplo nos Estados Unidos, organizado pela Fundação Nacional de Saúde deles, sobre os efeitos do cérebro, a variação que está acontecendo no cérebro como um todo, e em especial eles estão investigando fases da vida, questões relacionadas a Alzheimer, e estão acompanhando populações, assim, para ver o que vai acontecendo com o cérebro ao longo do tempo, para você poder prever e ter tratamentos prévios, né, indicadores anteriores para minimizar os problemas, digamos assim. E eles incluíram crianças assim bem pequenas, assim, com menos de 2 anos de idade, quase que por curiosidade, assim. Só que chegaram à conclusão de que crianças com menos de 2 anos de idade, que começam a utilizar as telas muito cedo, mesmo que eles fazem aquelas brincadeirinhas de bloco, que a gente faz na vida real, quando você dava o bloco para a criança fazer a brincadeira que ela sabia fazer na tela, ela não sabia mexer nos blocos. Mas ela sabia mexer nos blocos bidimensionais. Os blocos reais tridimensionais, ela não tinha condição. Então, quer dizer, tem um efeito importante aí, que a gente já vê que é desde o início. Tanto é que esse estudo saiu, acho que no início de 2016, 2015. E foi uma surpresa para todo mundo, porque ninguém tinha muita ideia de que acontecesse exatamente isso. Mas mostrou já que desde a tenra infância o uso de telas não é bom. E aí começou a divulgação. Tanto é que hoje a gente diz... menos de 2 anos não usa tela, não dê tela, porque a gente vê bebezinho no avião, no ônibus, aqui, né, no celular, e não é legal, assim, a gente precisa controlar, assim, o tempo, porque é treino. O cérebro, se você treinar, ele é que nem um músculo. Se você vai para academia e vai aumentando os pesos, você vai aumentando a tua massa muscular, e o cérebro não é massa muscular, mas você vai fortificando determinadas redes em relação a outras. E aí isso vai direcionando o teu jeito de funcionar, de usar esse instrumento. E teria como treinar a atenção de algum? Tem como treinar a atenção. Aí entra essas questões que você me... Vamos voltar para a pergunta. Com os diferentes tipos de atenção. Existe a atenção focada, né, que é quando a gente tem uma única tarefa e direciona todo o nosso processo atencional para aquele foco, tá? Então, essa é a atenção focada ou atenção concentrada. Existe a atenção alternada, que é quando a gente consegue pular de um estímulo para outro estímulo, vai e vem. Um exemplo disso é, por exemplo, você está dirigindo o carro e conversando com alguém. O dirigir o carro, você tem um processo atencional ali, não é tão intenso, porque tem vários movimentos automáticos, mas você atende aos estímulos na rua, mas você consegue ir conversando com a pessoa que está aqui do teu lado. Você não olha muito para ela, mas você consegue manter a conversa com essa pessoa. Essa alternada que você está falando, que a pessoa, né, teria que prestar atenção ou direcionar os dois tipos de atenção, é a mesma, por exemplo, se eu estou assistindo aula, o professor está dando aula e de repente entrou um outro diretor para dar um recado, aí ele sai, aí eu presto atenção. Essa também é o mesmo tipo ou não? Aí é que tá, não é que seja o mesmo, é o controle que você precisa ter. Se entra um professor, se entra alguém na sala e eu estou assistindo o professor, eu tenho que ignorar aquele pessoa que entrou para continuar prestando atenção no professor, continuar concentrada no professor. Né? Agora, se entra um professor, se o professor está falando e entra alguém do lado do professor para dar uma outra informação, eu preciso só redirecionar o meu foco. Né? O problema é o seguinte, quando eu estou assistindo o professor e tem um colega do meu lado mascando chiclete, bem alto,
Ou então uma pessoa que fica mexendo no estojo e você não consegue ignorar aquele assunto, aquele estímulo. Isso é um problema de você fazer o foco. E aí ignorar o estímulo é você evitar ou controlar a atenção alternada. Então, no déficit de atenção, você pode ter, às vezes, problemas quando você faz testes. Você pode ter, às vezes, problemas na atenção focada, num teste que avalia a atenção focada, concentrada. Sim. Ou, às vezes, você vai ter um problema mais num teste que avalia a atenção alternada. Ah, entendi. Então, entendeu? Quando é feito, né, elaborado o teste que a gente chama de avaliação neuropsicológica, onde avalia as atenções e todas as funções cognitivas, o psicólogo ou o profissional que pediu, tem como ele olhar e falar, olha, essa alteração desse tipo de atenção, por exemplo, igual você falou, da alternada. Então, é difícil eu conseguir manter a focada quando tem um estímulo do tipo alguém mascando um chiclete, ou balançando a perna, ou fazendo algum barulho. Até a forma de eu intervir no tipo de tratamento? Pode ajudar, sim, porque você vai ter uma melhor compreensão de como que aquela pessoa trabalha com a atenção dela, lida com a atenção dela, né? Os testes, o interessante dos testes é que, principalmente os testes psicológicos que vêm da psicologia, que não são testes de rastreio, como a gente chama, eles são desenvolvidos para avaliar as funções cognitivas ou intelectivas ao longo do desenvolvimento humano. E aí são desenvolvidos ou são construídos em cima de dados de muitas pessoas, mais de 1.000, 2.000 pessoas. Então você tem uma amostra significativa, uma amostra importante de características da população de modo geral. E aí quando você aplica um teste desse tipo, alguém que para aquela faixa etária de idade apresenta muitos erros ou muitos acertos, que fique muito longe do que é a maioria da população, ou seja, está nos dois extremos, você consegue identificar que, bom, isso aqui não é comum. Se esse evento que a pessoa está apresentando, ou seja, as respostas que ela está dando ao teste, não é um evento comum, ele é um evento atípico. Então, lembra quando eu falei do cérebro típico e atípico? Então, não é um evento comum. Que isso tem, que isso influencia na vida dela? Né? Aí a entrevista que você faz, a conversa clínica, assim por diante, você consegue identificar o que é o problema. Por isso que ela tem esse sintoma, por isso que ela apresenta dificuldades aqui e ali. O psicólogo clínico, que depois vai acompanhar esse indivíduo e ajudar ele no processo de reabilitação e tratamento, com esse dado sobre como que funciona a cognição desse indivíduo, né, sabendo ler, vai o laudo com as descrições e assim por diante, ele consegue desenhar estratégias de intervenção mais individuais e especializadas para aquela pessoa. Porque daí você consegue assim, é a atenção, esse tipo de atenção nesse tipo de tarefa, esse tipo de tarefa demanda atenção alternada, ele vai ter mais dificuldades. Como é que a gente pode planejar para que ele controle melhor a atenção nesse momento? Então, em vez dele ficar esse tipo de atividade que envolva a atenção alternada, eu vou ter que quebrar ela para tornar uma atenção focada, para ser mais fácil. Então, faz primeiro A, termina A, depois que você terminar A, você vai fazer o B. Lista quais são as atividades ou os passos que você tem que fazer na tarefa A. Não faz as duas ao mesmo tempo, faz uma e depois a outra. Mas eu quero fazer ligeiro. Pois é, mas se você for fazer ligeiro, vai demorar 3 vezes mais tempo, porque uma coisa vai interferir na outra. Então, você precisa fazer separado, porque daí você vai ganhar tempo. E aí, esse é o trabalho da pessoa, do paciente ir aprendendo, que é o que você falou, como que a atenção dele funciona e como que ele pode tirar o melhor proveito disso. Porque, na realidade, não é assim, consertar. É como que eu posso tirar o melhor proveito do jeito que eu funciono. E aí que eu acho que a grande importância de você entender se você tem TDAH ou não, se por acaso a sua desatenção ela vem de um transtorno ou às vezes pode ser de um nível de ansiedade muito alto.
E se você tem TDAH também, é importante que você saiba como lidar com os seus próprios sintomas, com o seu funcionamento. Então, muito cuidado com essas regras. Pronto, TDAH faz isso, pega a lista assim, pega a lista assada, e às vezes não. Tem que ser algo focado, né? Se você puder procurar um atendimento especializado, é importante que você busque assim, qual que é o melhor tratamento para o meu tipo de TDAH. Porque existem, o TDAH é um só, claro, né? Mas como que eu funciono é algo extremamente particular. Então, é muito importante que você busque um atendimento individualizado, para que você procure alguém especializado. E a terapia cognitivo-comportamental é o padrão ouro para o tratamento de TDAH, né? Quando eu estou dizendo isso, é cientificamente estudado e comprovado, não que outras não sejam, tá? Mas estudado é. A TCC, né, a terapia cognitiva comportamental, ela trabalha exatamente com tarefas e organização do dia a dia desse indivíduo. Então, tem muitos instrumentos dentro da TCC que você pode usar para auxiliar a pessoa a minimizar os efeitos negativos do TDA ou do TDAH e maximizar os efeitos positivos do TDA e do TDAH. Né? Porque, em geral, são pessoas que têm alguns interesses interessantes e eles ficam se culpando por terem aqueles interesses, porque daí eles só focam naqueles interesses e não fazem o resto. Não, mas então como é que a gente pode se organizar para aproveitar esse foco e esse tema ou esses assuntos que sejam que seja algo que seja qualitativamente bom para a sua vida, né? Essa é a ideia. Então, aquilo que você falou antes, assim, transtorno de déficit de atenção, não é que o nome é esse, mas o significado do transtorno não é que é menos, é diferente. É isso que a gente tem que pensar, por isso que é típico e atípico, ou seja, é diferente, não quer dizer que seja ruim. E isso é muito importante ser falado, porque não pode, tem muita gente que fica achando graça, né? Sou esquecido, fica achando graça e fazendo piada. Ok, isso pode ser feito, não estou dizendo isso não. Mas existem várias pessoas que sofrem muito com isso, né? Então, o avoado, é a fulana, ela é assim ela é sempre mesmo desligada. Então, realmente, isso traz, às vezes, para as pessoas um prejuízo, porque embora a pessoa entenda que seja uma brincadeira, mas para mim, que não tenho TDAH, se eu avoar uma vez que outra, não faz diferença. Agora, se eu estou avoando muito, isso tem impactos na minha vida no dia a dia. E aí, a brincadeira, a pessoa entra na brincadeira, mas ela sabe os impactos que aquilo tem no dia a dia. E por isso que muitos adultos chegam, que a gente fala de comorbidade, né? Com transtornos, aí tem o déficit de atenção, mas vem às vezes a ansiedade, depressão. Então, com outros transtornos chegam com essa demanda, e aí quando você vai tratar, você vai observando que, na verdade, o que a pessoa tinha era outro transtorno e não necessariamente o quadro depressivo. Eu me lembro uma vez, eu tive um paciente chegou tomando lítio, muito falante, verborreico, e o psiquiatra havia feito o diagnóstico como bipolar. E aí eu conversava por quê? Ele tinha vários sintomas parecidos com bipolar. Primeiro, muito falante, ele entrava em euforia, tinha época que ele estava assim, mega, eu sou o super-homem, posso tudo. Passava um tempo, aquilo tudo que ele tinha planejado de forma impulsiva, sem planejamento, sem um mínimo de organização, não dava certo, e aí ele caía. Quando dava errado, ele ficava muito deprimido. E a vida dele era assim, era de ter negócios maravilhosos, mas depois ele não tinha um planejamento, não conseguia manter. Então ele vivia assim, ou muito bem, ou muito mal. Então, quer dizer, parecido com bipolar, né? Segundo, quando ele estava muito bem, ele era muito falante, e ele falava demais, ele tinha muitas ideias, aqueles pensamentos acelerados, que também pode ser do quadro de mania, né? No quadro bipolar. Mas quando eu conversava com ele, eu fui estudando, né, ao longo da vida dele, que eu falo sempre que eu faço a história da minha vida, eu fui acompanhando e fui percebendo quais eram as características. Porque, gente, mais importante, ninguém pega TDAH, não. Agora eu abri um transtorno TDAH adulto, não. Igual o quadro depressivo. A pessoa pode não ter um quadro depressivo na infância e na vida adulta ela passa... agora eu tenho um transtorno depressivo. Mas o TDAH não. A pessoa nasce com TDAH. Então, muito importante, ninguém pega TDAH, né? E aí...
Quando eu fui observando todo esse acompanhamento, pedi uma avaliação neuropsicológica, que eu quero que seja o nosso próximo ponto, para a gente poder falar sobre isso, como que faz um diagnóstico de TDAH. Aí eu pedi avaliação, e na verdade ele era de alta funcionalidade, altas habilidades, né? O que a gente chamava de superdotado, e um cara extremamente capaz. E, além de tudo, ele tinha um controle inibitório com uma dificuldade, né? Aquela coisa da inibição, que também é uma dificuldade do TDAH, não só da desatenção, e às vezes inibir a própria atenção, né? E aí eu percebi que, na verdade, o que ele tinha era um TDAH, parou com LIT, entrou com a medicação específica para isso, fiz todo um tratamento. Você precisa ver que espetáculo. É outra pessoa. Eu tenho um paciente adulto, assim, também com altas habilidades, que fez pouco tempo de terapia, até a gente fez a avaliação, viu que era TDAH, começou a tomar a medicação. Mas ele procurou você por quê? Porque ele estava com dificuldades no trabalho. Ah, tá. Então ele estava com dificuldades de gerenciamento, de modo geral, e aquilo estava deixando ele muito angustiado, muito ansioso. Que é isso? Sim, ansioso. Porque assim, a pessoa tinha 500 tarefas, né, várias tarefas no trabalho, e além de ter várias tarefas no trabalho, ele tinha todo um esquema montado para controlar o erro. Ah, tá. Porque quem tem TDAH sabe disso, assim. Eu tô sempre esperando que vai dar o erro. Em algum lugar vai dar uma coisa errada. Eu vou esquecer a chave, eu vou estar lá na porta para entrar pro aeroporto lá para pegar o avião, não vou ter levado o passaporte. E é sempre assim, coisa pequena, né? Coisa fácil de resolver. Então eles estão sempre assim trabalhando com a ideia de que vai dar erro em algum lugar, eles estão sempre esperando o erro. Então eles criam várias estratégias da tentativa de controlar o erro. E fica super estressante viver assim, né? Porque você tem várias estratégias e nunca dá certo porque sempre tem erro. Né? E aí esse rapaz me procurou à época por conta disso, e foi muito engraçado porque ele lá, quando ele começou a tomar medicação e aí a gente foi trabalhando outras coisas, ele me disse assim, eu descobri um superpoder, sabe assim, o Homem-Aranha, o tio dele que diz pra ele assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, assim que eu tô me sentindo, porque eu descobri um poder que eu não sabia que eu tinha. Porque exatamente, ele usava a capacidade intelectual dele, boa, ele tinha também boas habilidades, para resolver o problema do déficit de atenção. Só que isso tinha um custo, diminuir a eficiência dele no trabalho. E aí ele estava angustiado, porque ele estava num cargo importante, numa empresa multinacional muito grande, e aí era um desgaste constante. Então, assim, duas funções cognitivas tendem sempre a piorar quando a pessoa tem qualquer problema neuropsiquiátrico. Atenção e memória. Porque é como se a gente tivesse... Sabe o computador que tem overload? Que tem muita informação? Então, quando você tem muita informação, essas duas funções, atenção e memória, ficam flutuando. Tá? Mas como é que a gente sabe a diferença entre o TDAH e a pessoa que está só ansiosa e está flutuando a atenção? Ah, isso é muito importante. Essa é a sacada. Essa é a sacada. Qual que é a diferença? A história de vida da pessoa, entendeu? Porque se a pessoa procura você para atendimento psicológico, psicológico, né? E ela diz que ela está passando por esse processo de ansiedade ou de depressão desde determinada época, que antes não era assim. Como é que era antes? Aí a tua entrevista clínica, a anamnese vai fazer a diferença. Porque quem tem TDAH, mesmo que ao longo da vida escolar nunca tenha perdido o ano, não tenha rodado nem nada, eles, em geral, principalmente essas pessoas com boa inteligência, eles estudam por força de tarefa, assim. Né? Tem prova amanhã, então 2 dias antes eu viro estudando e aí, hiperfoco, né? O tempo, né? E já tem a dificuldade de controle do tempo, ele já sabe que aquele ali é curto. Aquilo ali é curto, eu sei que isso eu tiro curto, exatamente. Tiro curto, força-tarefa, agora eu vou, e aí faço a prova amanhã, e 2 dias eu fico de cama depois, assim, né? Não me chame pra nada. Mas resolvi. Passei de ano, entendeu? Terminei o colégio.
Então, assim, só que tem pessoas que têm dificuldades de fazer o força-tarefa também. E aí essas pessoas tendem a rodar, perder ano, muitas dependências, troca muito de colégio, de escola. Então, pela história de vida do indivíduo, você vê onde que está o déficit. Se é um déficit de atenção, é algo como você falou, não pega, nasce. Então, tem sinais anteriores ao momento presente. Quem tem plena só a questão de ansiedade ou depressão, que é mais situacional, não tem esse histórico. E outra coisa, ninguém é TDAH só na escola, né? Não, é em todos os lugares. Nossa, em casa o menino é isso, uma peste, não faz nada, desorganizado, aí você vai conversar com a escola, nossa, mas aquilo é ótimo, na casa da avó também é uma beleza, então, opa! Tem alguma coisa errada. Para ser TDAH, tem que estar em todos os lugares, porque é da pessoa aquilo. É. A pessoa nasceu com aquilo. Exatamente. Não é algo que ela selecionou. Aqui eu sou TDAH, lá eu não sou. Vou fazer aqui, vou matar minha mãe aqui em casa, deixar ela desesperada. Mas no colégio eu tô ótima. Isso, no colégio eu tô ótima, eu faço tudo, mas em casa eu não faço nada, eu não me organizo. Então isso é algo muito mais voltado para um comportamento ou ação e reação, algum problema, alguma questão em casa, né? Que não seja do TDAH, que, para lembrar mais uma vez, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ou seja, você nasce com e é um desenvolvimento do cérebro que não é o típico, que não é o da maioria da população. É só isso. Né? Por isso que a gente diz atípico, mas tem todo o desenvolvimento, não falta nenhum pedaço. Exatamente. Tá inteiro. E só a química de como que os neurônios se conversam e é um pouco diferente do que a maioria da população. E a nossa sociedade, ela tá organizada para a maioria da população. Por isso que eu brinco, se não fosse a sociedade de hoje, se a gente continuasse morando no meio da selva lá, não teria motivo de falar de déficit de atenção. Porque aquele tipo de vida no campo, organizada, né, mais direcionada, não demanda problemas atencionais. Por isso que é importante, você que tem TDAH ou convive com alguém que tenha, o Alessandro falou, é muito importante, é só diferente. Não quer dizer que isso nem precisa ser um problema. É só você entender como é que funciona, se adaptar, que vai ficar tudo bem. Né, Alessandra? O que a gente tem que tomar cuidado são com os outros transtornos que vêm associados. Quando você quer fazer alguma coisa e não consegue. Quando você se sente uma fraude porque... Como é que eu tirei nessa nota da prova? Eu estudei 2 dias, fulano estuda do tempão e eu não consigo. Como é que eu entreguei o trabalho pro meu chefe e ele achou que tudo bem, sendo que ele mal sabe que eu fiz isso morrendo de sono. E aí a pessoa vai se pautando nesses aspectos que faz as coisas correndo ou de forma desorganizada, se sentindo uma fraude, mas às vezes deixa de entender que isso é uma grande habilidade. Ponto, eu acho que é uma coisa bem legal da gente falar também, que como é um transtorno neurodesenvolvimental, as características desse transtorno neurodesenvolvimental na infância e na adolescência de meninos e meninas também é diferente. Também é diferente. Isso é muito importante falar. Também é diferente. As meninas, a proporção do ponto de vista de pesquisa, assim, diz que é mais ou menos o mesmo. E antes não era. Há pouco tempo atrás, achava que era muito mais em menino. Meninos, porque o menino, ele apresenta o H com mais frequência. O déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele atrapalha na escola, em geral. Ele tormenta, ele né? Tormenta a família. Então, assim, aí ele chama a atenção primeiro, né? E aí as pessoas começam a procurar atendimento para aquela criança ou aquele adolescente. A menina, em geral, não tem o H, é só TDA. É o déficit de atenção. E aí é aquela pessoa que se esforça muito na escola e não vai bem. Aí os professores dão uma notinha aqui, uma notinha ali. Porque ela é tão boazinha, porque ela é tão boazinha, eles veem o esforço dela, eles percebem o quanto ela está tentando ir bem, né? Então eles utilizam isso às vezes como um estímulo para o indivíduo, né? Para a criança e para o adolescente. Além disso, as meninas tendem, às vezes, na adolescência, a se juntar com a turma do fundo, né? A turma do barulho. E aí começam a ter alguns relacionamentos, às vezes, um pouco abusivos também. Então, isso é outro aspecto de chamar a atenção. Como é que é o social dessa pessoa? Ou se é um adulto, como é que foi o social dessa pessoa na adolescência? Eu brinco, perguntem sempre, sexo, drogas e rock and roll, entendeu? Porque aí você tem uma noção do como é que foi a vida dessa pessoa.
nem todo mundo que se junta com a turma do fundo é necessariamente TDAH, né? Mas tem algumas características que... Porque a pessoa, às vezes, tem uma menos-valia, né? Tem uma baixa autoestima e aí, no social, ela acaba tendo uma melhor autoestima, mas aí, às vezes, se enreda em contextos complicados desde a adolescência. Porque em pesquisas mesmo, né? As pessoas que têm TDAH têm uma tendência maior a ter maior gravidez na adolescência, uso e abuso de drogas, acidentes de carro, utilização de medicações de forma excessiva. Abusos de modo geral. De modo geral. E aí, o que acontece? A maior mortalidade. Mas não que o TDAH cause a mortalidade, não é isso. A gente está dizendo que a maior recorrência, por quê? Porque a pessoa tem uma maior dificuldade no próprio controle sobre as ações, maior impulso, e aí por isso que as pesquisas dizem que tem maior mortalidade. E eu fico pensando assim, e por que as pessoas não tratam TDAH, né? Tem 65% das pessoas que são diagnosticadas não tratam TDAH. E aí as mães ficam assim, não dão remédio por medo do que a medicação, eu entendo, mas procure um médico, né? Mas eu acho que veio muito também do abuso que houve, né, nos anos 90, mais ou menos, nos anos 90, isso. Qualquer criança hiperativa tacava Ritalina. Exatamente. Né? E nem sempre a criança tinha déficit de atenção. Exatamente. Ela só era uma criança ativa. Né? Ou agitada, ou ansiosa, ou rebelde. Mas não tinha necessidade de tomar a tal da Ritalina, né? Então, acho que isso vem um pouco desse histórico, assim. As mães de hoje foram as crianças e os adolescentes da década de 90. Então, ouviram muito e viram muita gente nessa situação, né? Então, acho que por isso que tem muitas pessoas preocupadas ainda com o tomar Ritalina. Porque eu sempre explico para os pacientes, ou para qualquer pessoa que me pergunta, você é a favor de medicação? 2 pontos. Às vezes sim, né? Eu acho que quando a pessoa tem um desequilíbrio químico, tem um imperativo biológico. Por mais que ela tenha força de vontade, é como bater numa muralha. A medicação ajuda a tirar um pouco dessa muralha para que você consiga estabelecer novos comportamentos, novas ações, novas formas de viver e de interagir para que você controle aquele problema, aquela dificuldade ou aprenda quais são as fortalezas efetivamente daquilo ali. Né? Eu me lembro uma vez... Mas precisa tomar medicação nesses casos. Um paciente fazendo cursinho para medicina... E aí ele tinha déficit de atenção e aí ele começou a fazer a utilização da medicação e chegou para mim e falou assim, olha aqui, não adiantou nada, eu não estou rendendo mais, as minhas notas não melhoraram. Aí eu falei assim para ele, assim, você está estudando? Aí ele olhou para mim e falou assim, mesma coisa que antes. Eu falei, uai. Não é milagre não, né? Milagre você pede para Deus, porque você tem que tomar medicação e estudar, porque ela vai te ajudar com que você estude de uma efetividade maior. Não é que ela vai te dar força de vontade para estudar, não. Não. Ritalina não serve para isso, não. Aí é que tá, a medicação ela ajuda no controle da atenção, mas ela não vai influenciar muito no interesse. Exatamente. No impulso. Exatamente. A pessoa vai precisar aprender a lidar. Por isso que não adianta só tomar medicação. Ou só fazer a terapia e a reabilitação. Você tem que fazer a combinação das duas coisas. Porque se você toma só a medicação e não muda o jeito de viver e de interagir com o mundo, você continua trabalhando como se você tivesse TDAH, apesar de você estar tomando a medicação. Exatamente. Se você só faz a psicoterapia sem a medicação, você está o tempo inteiro batendo contra um muro. E isso vai te deixar cada vez mais ansioso e depressivo. Porque você não vê consequências no teu comportamento. Você não vê efeito de melhora. Porque não depende necessariamente só de eu querer. Não depende só de você querer. Tem esse imperativo biológico. Então, você tem que ter as duas coisas, a combinação de medicação e de terapia, para que você consiga aprender a viver de um jeito como a maioria das pessoas na sociedade vive, assim. E ver quais são as potencialidades que você tem em função de você ter essa diferença. E é interessante, às vezes a gente vê muitas pessoas falando que TDAH é assim, TDAH é assado, mistura
TDAH com personalidade. Não é. Uma coisa, né? A personalidade é feita de temperamento e caráter. Então, existe temperamento que é mais herdado geneticamente, mas isso, o caráter que é construído. Então, o TDAH é assim, o outro... Calma. O que o TDAH tem em comum é a dificuldade no controle inibitório, na atenção, né, nas funções executivas, mas a personalidade, né? Aí não, aí é individual. Eu já tive situação assim de vir uma amiga para fazer a avaliação e ela ter déficit de atenção, ela disse, eu tenho, foi lá, avisou a outra amiga, as duas na faculdade, eu tenho, vai fazer o teste lá, porque eu tenho, tu deve ter, porque tu tem a mesma coisa que eu. Aí a outra foi fazer a avaliação, tinha nenhum problema de déficit de atenção, ela era ansiosa só. Tinha dificuldades de gerenciar a ansiedade, mas não tinha problemas de déficit de atenção ou hiperatividade, né? E aí ela me olhou e disse assim, mas é igual a fulana. Eu disse, não, quer ver onde não é? Aí você vai explicando onde não é a diferença. A fulana não consegue, você consegue fazer tais e tais coisas, não consegue? Não, consigo. Você consegue, não consigo, mas na hora da prova eu também não consigo ir bem. Bom, mas aí você não consegue ir bem na hora da prova porque você fica ansiosa, não é porque você não estudou antes. Então tá aí a diferença. A diferença tá aí. Tá aí. E que eu acho que é muito importante a gente abordar o quanto que a desatenção ela pode ser sintoma de vários outros transtornos. Uhum. Então, pode ser da ansiedade, pode ser da depressão, pode ser esquizofrenia, um quadro demencial, né? Demência, diferentes tipos de demência. Tem várias, como eu brinco assim, não é... Quando a gente analisa, as pessoas chegam com o problema, onde elas sentem a dificuldade. Mas a gente, enquanto técnico, né, a profissional de saúde, você tem que conseguir olhar também o que aquelas dificuldades demandam do cérebro daquele indivíduo, demandam das funções cognitivas daquele indivíduo. Porque daí você consegue entender onde vão estar as diferenças. Porque vem todo mundo igual. Todo mundo chega... Eu me lembro que uma vez eu estava no estágio de psicologia clínica ainda, lá em Porto Alegre, que eu fiz a federal lá do Rio Grande do Sul. E aí, eu estava fazendo estágio de psicologia clínica e no local, era uma clínica privada, a gente fez um levantamento de qual era o motivo inicial das pessoas quando procuravam a clínica. E qual era, nas entrevistas iniciais, no prontuário, dizia lá qual era o motivo. Era sempre depressão e ansiedade. Tudo era depressão e ansiedade. Tudo era depressão, ansiedade, estresse, depressão, ansiedade, estresse, depressão, ansiedade, estresse. Mas aí, como técnico, né, como profissional, você vai olhando o restante da obra e você vai vendo que isso é só a ponta do iceberg. O que eu acho que fica, às vezes, difícil para as pessoas em geral, o público, as pessoas comuns entenderem, porque a gente usa os mesmos termos que para nós são técnicos, as pessoas usam no cotidiano. Sim. Então, assim, eu estou estressado. Estressado pode ser sinônimo de eu estou irritado, eu estou super atarefado hoje, mas nada relacionado com o estresse mesmo. Entendeu? Que o estresse é essa resposta rápida, instantânea diante de um evento que você precisa responder, fugir de alguma coisa que é perniciosa para o indivíduo. É isso que é o estresse. Né? A gente tem hoje em dia o estresse prolongado. Que aí já é outras coisas, é outro podcast. É outro tema pra gente conversar. No mestrado eu estudei só estresse, acho que vale a pena a gente conversar. Mas assim, é sinal de muitas coisas. Depressão, ansiedade, estresse. E a gente usa os mesmos termos no cotidiano. Então, às vezes, parece meio mágico o que a gente faz dentro da nossa cabeça enquanto profissional. Como é que ela sabe que é a diferença se eu tô igual ao fulano, eu tô igual ao ciclano? E aí, Alessandra, eu acho que é uma coisa tão importante nós, como divulgadores da saúde mental, em vários aspectos, tanto como clínicos, né, como professores e que educam os outros profissionais, que é necessário, você que é psicólogo, que trabalha com clínica, como que é importante você entender do desenvolvimento humano. Muito. Né? Porque aí você vai dar aula e fala, não, detesto trabalhar com criança, não trabalho com criança de jeito nenhum. Mas não é trabalhar com criança, você precisa entender
o desenvolvimento humano. Você precisa entender como que funciona. Por isso que na nossa pós-graduação eu sempre coloco módulos a respeito de criança, porque o toque na criança, ele chega de uma forma completamente diferente do toque do adulto. Uma depressão na infância é diferente. Então, se você sabe como que é uma depressão, você não precisa necessariamente ter que trabalhar, você tem que estudar sobre criança, sobre infância, sobre adolescência. Isso é muito importante. E estudar do ponto de vista do que é o comum, do que é o típico. Para daí você conseguir desconfiar quando alguém está apresentando algo que realmente é atípico, que não é comum. Então, conhecer o desenvolvimento normal. Exatamente, normal. Bem, e voltando, né, que uma coisa muito importante sobre TDAH, a gente falando qual que é a causa, né? Por que as pessoas nascem? Isso a gente ainda não sabe. Não se tem a resposta. Não. Né? Que eu saiba, não achei nada ainda. Nem eu. De vez em quando eu dou umas pesquisadas. Tem épocas do ano que eu começo a entrar nos PubMed, né, nessas plataformas de pesquisa de artigos, assim. Aí bota uns temas lá que estão frequentes na minha clínica, né? Estão frequentes no meu trabalho. Elas estão frequentes lá no meu trabalho. Eu começo a procurar, será que mudou alguma coisa? Tá tudo igual. E assim, pego revisões sistemáticas para ver o que é que tá rolando. E a gente não sabe ainda. Assim como a gente não sabe por que uma pessoa desenvolve Alzheimer e a outra não. Tem estudos com gêmeos que mostram isso. Pois mas no TDAH, o que se sabe é que é uma alteração genética, né? É dos genes. Agora, quais são, como é que é? Mas aí é a mesma coisa assim. Quem tem transtorno bipolar é genético. Quem desenvolve Alzheimer, é genético. Mas eu acho que talvez isso facilite para que as pessoas entendam que não se pega. Porque o que isso sim. Porque o que acontece? Filhos de TDAH, né, têm mais chances de ter TDAH do que os filhos de pais sem TDAH. E às vezes as pessoas têm, então por quê? Bem, se um pai ou uma mãe tem um TDAH e essa criança é criada num contexto onde há menos organização, menos planejamento, mais impulsividade, às vezes mais brigas ou alterações, né? Pode ser que aconteça. Essa criança pode aprender isso, a gente chama de forma vicariante, quer dizer, de forma aprendida, no sentido copiada, né? Imitada. Mas, antes achava-se que era isso, né? Há muitos anos. Achava-se que então era porque o pai tinha, então a casa era desestruturada, a criança apresentava os mesmos sintomas. Mas a partir disso foram feitas pesquisas muito grandes mesmo, de acompanhamentos longitudinais, que a gente fala longitudinal durante muitos anos, de pais adotivos e de pais com TDAH. Então, assim, pegaram várias crianças com TDAH e estudaram os pais dessas crianças. Um tanto desses pais eram pais adotivos dessas crianças com TDAH e um tanto desses pais eram pais biológicos. Mesmo sendo, então, quer dizer, as crianças todas tendo TDAH, era 70% mais chance de ter o pai biológico ter TDAH do que os pais adotivos. Então, daí que começaram a observar o quanto que isso pode ser, que a gente chama de hereditário, né, genético, quanto que isso passa de pai. Então, assim, para sempre a gente ter a ideia de que eu não pego, né, mas que isso pode vir a acontecer. E também foram feitos estudos com gêmeos. Gêmeos univitelinos, que são, né, do mesmo ovo, né, que são 100% mesmo DNA. Iguais de DNA, e os bivitelinos, onde a chance de ter 50% de DNA parecido, né? E eu me lembro, eu acho que é mais de 70% dos univitelinos terem TDAH, dos dois, mesmo se eles fossem criados longe. Né? Então, assim, isso é só pra gente ilustrar e perceber que não se pega, né, que a gente já falou, e que isso nasce. Então, para você que for trabalhar com TDAH em adulto, observa os pais, os irmãos e como que foi esse paciente desde a infância, pra gente até conseguir montar um plano de tratamento. E é interessante não observar só os pais. Você observar até a terceira geração, se até possível. Terceiro? Perguntar avós, tios, tias, primos, bisavós, se possível, se souber essa informação, e de qualquer transtorno neuropsiquiátrico. Não é só para TDAH. Não, mas só teve um AVC. Não, mas AVC é um problema no cérebro, né? As pessoas excluem isso. Não, é um problema no órgão cérebro que a gente está investigando.
É uma alteração de alguma forma que está relacionado com o órgão cérebro. Então, isso é sempre importante, tanto quanto se você for trabalhar na área da neuropsicologia, quanto na área da terapia clínica, né? Você precisa saber o histórico familiar para ver quais são o pool genético, como eu brinco, qual é o pool genético desse povo, assim, dessa tribo, desse paciente que eu tenho na minha frente. Já teve situação de eu ter entrevista com um adulto que foi adotado, e aí ele não tinha a mínima informação sobre a família de origem, e era uma pessoa com TDAH. Ah, tá. Era uma pessoa com TDAH. Né? Mas ele não tinha informação nenhuma da família de origem. Então, mas é sempre ajuda mais ainda na avaliação, no tratamento, no fechar o diagnóstico, você saber se há histórico. Porque assim, não aparece de uma hora para outra numa geração um TDAH. Tem alguns resquícios em outros. A associação, né, a gente fala de pesquisas mesmo entre obesidade e TDAH. E aí eu fui estudar mais profundamente, não necessariamente que a obesidade é causada pelo TDAH e nem que TDAH causa obesidade, tá, gente? Então não há um fator causal. O que a gente pode ver é que quanto TDAH existe um maior grau de obesidade. E muitas pesquisas que estão sendo realizadas agora, que pode ser pelo quê? Eu trabalho muito com transtorno alimentar. Então, há uma comorbidade muito grande em TDAH e compulsão alimentar, TDAH e a própria bulimia, né? Pelo impulso do vomitar e tal. E aí, o que acontece? A pessoa, pode ser que seja, tá, gente? Estou falando que seja isso não, mas uma das causalidades que estão sendo estudadas, né? É que a pessoa se desorganiza. Então, ela se desorganiza na hora de organizar uma alimentação. Então, por exemplo, eu trabalho com compulsão alimentar. E aí eu vou fazer um diário alimentar, uma organização alimentar para esse meu paciente, né, que a gente chama de registro alimentar, quando o profissional trabalha com transtornos alimentares. E aí você vai na nutricionista, né, aí a nutricionista monta aquele planejamento, tipo assim, de manhã cedo, tapioca com 2 colheres de chia, com não sei o quê. A pessoa, o TDAH, só dele fazer aquela lista ali, ele já cansou, ele não vai manter a dieta. Não porque ele não queira, ele esteja se boicotando, não, porque é tão trabalhoso. Então, até quando você for trabalhar, né, o profissional for trabalhar com paciente com transtornos alimentares, se ele tiver TDAH, a sua forma de atuar é completamente diferente. Diferente. É interessante que a obesidade ela é fator comórbido, né, para vários transtornos neuropsiquiátricos, né? Porque principalmente esses transtornos neuropsiquiátricos que envolvem regiões frontais aqui, né? Que é a região do função executiva. De você fazer planejamentos, organização, analisar e refletir sobre as consequências do teu comportamento, o insight, né? Vários, não é só para o TDAH. A obesidade também é fator comórbido para desenvolvimento de demência no envelhecimento. Ah, é? Para esquizofrenia, para autismo, para vários. Mas você está dizendo de comórbido, não necessariamente de piorar, por exemplo. As pessoas não é tendência. Que piora, mas é que acontece conjuntamente. Comórbido é que acontece conjuntamente. Tá. É esse o sentido de comórbido, né? É isso que você quer dizer. Porque não há evento causal. Né? Por isso que é comorbidade, é uma morbidade que acontece junto com outra. E aí, no TDAH, os estudos estão sendo realizados em cima disso. Por que isso acontece? Percebe-se, né? Está aventando essas hipóteses por conta dessa dificuldade de planejamento, a dificuldade do controle do impulso, né? Eu vi um chocolate, se você tem dificuldade de controle do impulso, você vai comer, né? Ou então distrair, comer a caixa inteira e agora... Terminou a caixa, não tem mais nenhum, cadê, né? Mas é interessante isso. Eu acho que isso também é uma certa mudança que a gente vai continuar vendo nos próximos anos. Quanto mais a gente investiga como que o cérebro funciona, mais perto e longe a gente fica sobre como que os manuais
de psiquiatria funcionam. Funciona, né? Porque os manuais de psiquiatria para diagnóstico, né, CID, DSM, eles trabalham com a análise do comportamento, que é o sintoma, o que a pessoa está apresentando. Mas, às vezes, o que a pessoa está apresentando envolve diferentes funções no cérebro que também estão alteradas, vamos dizer assim, num outro transtorno. Então, por isso que a gente tem visto, assim, clusters, né, que se chama cluster. Então, o déficit de atenção está muito perto da turma do autismo, né, do TEA, às vezes, porque tem uma parentalidade genética, tem algumas características de alteração de função executiva, atenção, mas no TEA você tem as dificuldades sociais que você não tem no déficit de atenção. Então, assim, há pessoas no TEA com um limiar muito tênue de dificuldades sociais ficam muito mais próximas de um TDA ou de um TDAH do que de um TEA propriamente dito. Então, porque os diagnósticos são pelos sintomas e não pela circuitaria e genética, entendeu? Genética. Uhum. Então, acho que nos próximos anos a gente vai ver cada vez mais essa aproximação entre circuitaria, por isso que eu tenho falado em neuropsiquiatria, ao invés de falar neurologia ou psiquiatria, porque essas coisas estão caminhando para se estão interagindo e está havendo uma certa modificação no jeito de a gente fazer os diagnósticos. Por isso, só para terminar, por isso que tem se tornado nos últimos anos também uma demanda dentro do ambiente da saúde mental a avaliação neuropsicológica. É isso que eu queria que você explicasse para a gente. Como que é feito um diagnóstico de TDAH? Bom, o diagnóstico de TDAH ele não é de um único profissional, ele é multiprofissional em geral. Então, você precisa da avaliação de um psiquiatra, você precisa da avaliação neuropsicológica para a gente ver todas as funções mentais, eventualmente, dependendo das dificuldades que aparecerem de leitura, de escrita, precisa da avaliação também de um fono para ver, porque também há comorbidade entre TDAH e dislexia. Então, você vai precisar avaliação, às vezes, de diferentes profissionais, não é de um único profissional. Na parte que me cabe dessa avaliação multiprofissional, que é a área da neuropsicologia propriamente dita, de avaliação neuropsicológica das funções cognitivas, memória, atenção, raciocínio, linguagem, capacidades sociais de interação, regulação, isso a gente faz através de testes. Então, a avaliação neuropsicológica propriamente dita sempre vai envolver entrevistas, porque você precisa fazer a anamnese dessa pessoa, e aí entram vários desses tópicos que a gente estava falando agora há pouco, né, sobre o histórico de vida dessa pessoa, as dificuldades, facilidades, os eventos que aconteceram ao longo da vida dela, tanto do ponto de vista psicológico, social, quanto físico também. De que tipos de cirurgias a pessoa já fez, sexo, drogas e rock and roll, que tipos de drogas já utilizou, por quanto tempo, tanto lícitas quanto ilícitas, né? Se é o cigarro, se é o álcool ou se é algum outro tipo de droga ilícita, né? O quanto que tem esses eventos de dependência e impulsividade no histórico familiar, né? Então, tudo isso você vai investigar na anamnese, na entrevista inicial. Depois disso, você aplica os testes neuropsicológicos, ou os testes psicológicos de modo geral, para investigar memória, atenção, raciocínio, diferentes tipos de memória, diferentes tipos de atenção, diferentes formas de organização prática, leitura, escrita, linguagem de modo geral, compreensão, expressão linguística, funções executivas. Aí você investiga tudo. Então, são várias sessões de testes. E, por fim, você junta a informação dos testes com a anamnese e produz o laudo. E entrega os resultados, conversa com o paciente, eventualmente a família. Se é criança, você vai conversar com os pais tanto na anamnese
os pais e com a criança, se é um adolescente com os pais e com a criança, com a escola, né? Se é um adulto jovem, na maioria das vezes só com um adulto jovem, não necessariamente você precisa conversar com os pais, mas aí vai depender da dinâmica e adulto, o próprio adulto tem tem questionários que são de autoavaliação, autoaplicáveis, que a pessoa vai investigando. Idosos, às vezes tem que chamar alguém de fora, principalmente quando está em estado demencial. O que eu sempre faço assim, quando o paciente TDAH, no caso eu atendo adolescente e adulto, né? Mesmo os adultos eu chamo a família. Porque ser esposa de TDAH não é fácil. Ser mãe de TDAH não é fácil. Porque você está avaliando do ponto de vista clínico. Nem avaliando. Aí, no caso, depois que é feito isso que você falou, né? Para fazer o que a gente chama de psicoeducação, para fazer o treinamento, para explicar como que funciona, que necessariamente não tem a ver com querer ou não querer. Tem a ver com essa educação, que eu acho que é muito importante. E a gente depois ouviu um pouquinho os familiares que convivem com quem tem TDAH, né? É algo bem delicado. E daí entra naquilo que a gente estava falando antes, assim, você conseguir desenhar uma estratégia de intervenção e acompanhamento daquela pessoa que ajude ela nos efeitos que o TDAH tem na vida dela, na vida de cada pessoa e de cada pessoa. Por isso que o TDAH acaba se tornando individual quando a gente pensa na intervenção, porque é onde que está espirrando o problema para aquele indivíduo. Né? Onde que eu vou melhorar ou ajudar ele a compatibilizar as facilidades e dificuldades que ele tem em função do TDAH no estilo de vida daquela pessoa, com a personalidade, o temperamento daquele indivíduo. Porque isso é específico, não é generalizável, entendeu? Alessandra, muito bom sempre estar com você. Para a gente poder falar um pouquinho de psicologia, de neurociência, divulgando aí essa área tão importante de saúde mental para todo mundo. Queria convidar vocês para nos acompanhar nas redes sociais do NESME. Qualquer dúvida que tenham a respeito de TDAH ou outros assuntos, nos mande por direct ou mensagem, o que for mais fácil para nos acessar. E brevemente teremos mais podcasts aqui a respeito de TDAH e outros temas. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhar um pouco da minha experiência, das aprendizagens que eu já fiz ao longo dos anos. E quem sabe uma outra vez a gente se fala. Mandem perguntas.